Olá, meus caros amigos do canal Curtas da Graça, de volta por aqui com mais um vídeo, uma breve reflexão. Já no início desse vídeo, como sempre faço, agradeço a você que está sempre deixando o seu comentário, compartilhando os links com outras pessoas e nos ajudando a divulgar os conteúdos que são com frequência postados por aqui. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva, vai aparecer um botão aqui de se inscrever, você clica, automaticamente estará inscrito e isso facilita no sentido de que toda vez que eu postar algo novo, você ficará sabendo primeiro, tá bom? Você é notificado quando você está inscrito em um determinado canal. Então eu te peço que se inscreva aqui nesse canal. Hoje eu quero falar para você do capítulo 16 de Mateus, a partir do versículo 13. Você que tem acompanhado o canal sabe que a gente está fazendo uma série de reflexões sobre o capítulo 16 do Evangelho de Mateus. E nós falamos sobre vários assuntos aí na primeira parte desse capítulo. Inclusive você pode verificar nos vídeos anteriores para você acompanhar passo a passo. Hoje a gente vai falar dos versículos do 13 até o versículo 17. Está dizendo assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros dizem que és Elias, e ainda outros dizem que és Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou Jesus, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz a você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Aqui nós chegamos numa parte, numa conversa, numa reflexão, onde nós encontramos Jesus conversando, tendo um diálogo com os seus discípulos. Eles estão a caminho de Cesareia de Filipe e Jesus então de repente resolve fazer uma pergunta desafiadora para os seus discípulos. E a primeira pergunta que ele faz, na verdade são duas perguntas muito importantes. A primeira pergunta é: quem as multidões dizem que eu sou? Ele então pergunta: olha, como é que meu nome está saindo aí na opinião pública? O que é que as pessoas estão falando, pensando, dizendo? E aí, automaticamente, é claro que os discípulos sabiam, muitas coisas se falavam acerca de Cristo, e aí eles dizem: olha, tem muitas pessoas divididas, as multidões estão divididas acerca da opinião sobre a sua pessoa. Tem alguns que estão dizendo que tu és o João Batista, outros estão afirmando categoricamente que tu és Elias. Já existem aqueles que dizem que tu és o Jeremias, outros estão dizendo que tu és um dos profetas. Enfim, Jesus percebe que existem várias afirmações, conversas acerca de quem ele é. As multidões estavam divididas. E aí, naquele momento, Jesus, então, ao ouvir os seus discípulos, ele vai para a pergunta número 2. E ele vira para os seus discípulos e pergunta: bom, essa é a opinião das multidões, eles estão divididos acerca desse assunto, acerca desse tema, mas agora eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês, quem vocês dizem que eu sou? Foi naquele momento que Pedro, então, dá aquela resposta que foi uma revelação, né? Ele diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí você pode pensar, mas numa pequena frase dessa existe uma revelação tão grande? Ora, para os nossos dias pode parecer comum, mas para aquele momento Pedro já não sabia o desenrolar da história. Hoje você sabe, né? Você acompanhou, você crê que Cristo ressuscitou e tudo mais, já passaram mais de 2000 anos, mas naquele momento Pedro era parte da história, ele estava vivendo ali, comendo, andando com Cristo, e de fato para ele saber ou ter na ponta da língua essa fala acerca do senhorio, acerca da divindade de uma pessoa que estava ali presente, só poderia ser exatamente por uma revelação. Ele não conseguia chegar a isso por conclusão própria, porque afinal de contas ele fazia parte desse processo todo. Então foi uma revelação da parte do próprio Deus. Tanto é que Cristo diz: feliz a você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Agora, analisando essa conversa de Cristo com seus discípulos, nós podemos contextualizar, trazer ela para os nossos dias. E trazendo para os nossos dias, a pergunta seria mais ou menos assim: quem as igrejas dizem que eu sou? Jesus poderia fazer uma pergunta mais ou menos assim. E aí você automaticamente sabe que as respostas seriam múltiplas, diversas respostas surgiriam de bandeja, porque existem aquelas igrejas que dizem que Jesus é apenas um milagreiro. Claro que elas não falam isso com a boca, mas quando elas botam
campanha do milagre, dia da cura, vem aqui que o milagre vai acontecer, quando elas colocam como base o milagre como propaganda, o que elas estão dizendo é que Jesus não passa de um santo milagreiro, alguém que você procura quando está precisando de um favor divino e ele te concede. Então, para algumas pessoas, Jesus é apenas um santo milagreiro. Você vai lá, faz uma espécie de promessa, faz algum tipo de oração, de prece, e aí você espera que ele vai te ouvir, que ele vai resolver aquilo que você está precisando, o seu problema, enfim, que seus objetivos serão alcançados toda vez que você o procura. Outros poderiam dizer, ora, Jesus para mim, ele é apenas um banco. Por quê? Porque tem igreja que é isso que prega, não falando exatamente dessa maneira, mas na prática, na atitude. Por quê? Você olha dentro daquela igreja, tudo que se fala é sobre dinheiro. Traz o seu dinheiro, coloca aqui que Deus vai te prosperar. Ou então, traz o seu melhor, traz o seu carro, traz a sua casa, enfim, o tempo todo pedindo dinheiro com a promessa de que quando você der o seu dinheiro além daquela congregação, automaticamente você prosperará, você vai ficar rico. Então, essas pessoas, tudo o que elas tratam a Cristo é apenas por uma relação econômica. Para elas, Jesus é apenas o banco, o banqueiro, é o camarada que realiza o que elas querem quando se diz respeito a negócios. Elas dão dinheiro, depois esperam receber algo em troca. Então, essas pessoas poderiam dizer assim. Já existem aquelas outras que responderiam, ora, Jesus é apenas alguém que carrega uma caixinha de regras, porque não pode tocar, não pode pegar, não pode andar. É aquela igreja que proíbe tudo. Você não pode ir nessa festa, você não pode beber aquele vinho, você não pode... E vai proibindo tudo. Ora, para esse tipo de pessoa que acha que Jesus é apenas um pacote de regrinhas, Jesus simplesmente foi reduzido a isso mesmo, foi reduzido a ser apenas aquele que fica tentando dificultar a vida das pessoas com um livro de regras e normas. Já tem outros que dizem, não, Jesus é apenas alguém que eu procuro quando eu quero ler alguma coisa interessante, sair com meu coração aliviado. Ele é apenas um ser motivacional, ele é apenas um guru. Então as multidões estão divididas, as igrejas têm a gosto do freguês, cada igreja fala que Jesus é uma coisa diferente, cada um apresenta um personagem diferente. Tanto é que alguns acham que Jesus é apenas um quadro que se coloca na parede, uma cruz que se carrega no peito. Muitas opiniões super divididas acerca dele. Mas aí, como a gente está contextualizando, essa pergunta cai agora para nós. Se todas as igrejas, se todas as pessoas estão falando e tratando Jesus dessa maneira, a pergunta é, e para nós, quem ele é? Para você, verdadeiramente? Eu não estou dizendo para você na boca, na palavra, na teoria, porque isso aí é fácil. Na teoria todo mundo diz que ele é o Senhor. Estou dizendo o seguinte, na prática, quando você olha para a maneira como você anda, vive, se relaciona com as pessoas à sua volta, como você trata aqueles que precisam de você, como você trata aqueles que estão em sofrimento, como você consegue se colocar ou não no lugar do outro, analisando esse contexto, e se comparando com aquilo que verdadeiramente em Cristo nós deveríamos ser. A pergunta é, quem ele é para nós? Se você disser que ele é Deus, você agora já tem uma sentença, porque você não pode afirmar que Cristo é Deus e continuar vivendo da mesma maneira. E se você disser, não, para mim ele é só um milagreiro, para mim ele é só um código de conduta, para mim ele é só o cara que eu procuro quando a piti manda nada, então automaticamente você está perdendo o seu tempo. Você está num beco sem saída, porque se você afirmar que ele é apenas alguém que você procura quando precisa, então não faz sentido a sua fé, porque Jesus é muito maior do que isso. E quando você diz que ele é Deus, então você tem agora uma responsabilidade, que é viver de acordo com essa sua afirmação. Ora, se ele é Deus, eu preciso ler a palavra e me amoldar e permitir que ela vá amoldando o meu coração, transformando a minha vida para que eu me torne parecido com Cristo, que eu chamo de Senhor, de Pai e de Deus. Tá bom? Então, essa reflexão que eu trago para você aqui no capítulo 16, e eu leio do versículo 13 até o versículo 17 de Mateus. Ficando por aqui nesse vídeo, a gente volta a qualquer momento trazendo mais reflexões, mais conversas acerca do Evangelho, da graça, e eu espero que você tenha gostado. Mande os links aí dos nossos vídeos para as pessoas que você conhece, clique em gostei, depois se inscreva nesse canal, é importante, sugira temas e tudo mais. Abraço para você, paz e bem, tudo de bom.